Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse aqui é o Giratrinco, esse é o 96º vídeo do canal. E hoje a gente tá aqui em mais um Aos Trincos e Barracos. Essa é a segunda entrevista que eu vou fazer aqui. A primeira foi com a Giovana Vieira e hoje eu recebo o José Faleiro aqui, o Zé Faleiro. E você quer se apresentar? Eu sou o José Faleiro, sou escritor, autor do romance, um livro de contos, um livro de crônicas. E é isso, um prazer para mim estar aqui contigo, batendo esse papo. O prazer é todo meu. E para começar, eu já vou perguntar sobre o livro, que já tem vídeo aqui no canal, para quem quiser assistir, que é Os Supridores. Você já cansou de falar sobre os supridores? Você já foi lançado há tanto tempo? Você é o tipo de autor que trabalha o livro, mas depois já quer focar em outra coisa? Ou você ainda gosta de falar sobre os supridores? Não, eu gosto, assim, tipo, na verdade, eu escrevi Os Supridores há muitos anos, assim. Então, eu olho para ele tem muita coisa que me desagrada, assim, do ponto de vista meio técnico, assim. Eu acho que eu melhorei como escritor e eu fico olhando umas coisas pensando, poxa, faria diferente, tá? Eu gosto de falar, é um assunto que me agrada muito, mas de vez em quando me bate um desconforto, que é o seguinte, porque a gente tem no Brasil uma coisa muito ruim, acho que em todos os campos, mas na literatura em especial, assim, que é a centralização em algumas figuras, assim, então, que daqui aparece o tempo todo, né? E na verdade isso aconteceu um pouco comigo. Então o que acontece? Como eu apareço em muitos lugares, as pessoas me fazem as mesmas perguntas. Sim. E eu não me importo de falar. Eu falo com o mesmo entusiasmo toda vez, mas eu fico constrangido pensando assim, eu não consigo deixar de imaginar alguém indo assistir aquela parada dizendo, pô, de novo esse cara falando isso aí, tá ligado? Mas eu não me incomodo de falar. Entendi. Mas falando de entrevista, você começou o projeto do Gelo com o Faleiro e teve a entrevista com o Jefferson Tenoda, né? A conversa, nem sei se você considera como entrevista, assim, ou um bate-papo? Não, a ideia do Gelo com o Faleiro é mais um bate-papo, assim. Nossa, isso é uma ideia tão antiga, assim. O primeiro que falou nisso foi um camarada, o Luiz Maurício, que foi meu editor da Figura de Linguagem. Então. Ele falou que eu devia fazer um programa Gelo com Faleiro. Eu achei horrível a ideia, assim, porque eu acho que eu não levo jeito, tá ligado? Pra conduzir uma conversa. Acho que até respondendo, às vezes eu me saio bem, assim, mas eu conduzir, eu não levo jeito. E eu achei. E aí eu ia dizer pras pessoas, e eu sempre ia dizer, olha só a ideia que o cara deu, tá ligado? E aí eu contava pras pessoas na esperança de que elas me apoiassem, e elas diziam, não, mas é uma boa ideia, porra, velho. Até que me convenceram, aí passou um tempão e me convenceram e tal. Aí a gente procurou gente pra fazer, e depois meio que ficou esquecido, assim, a gente não conseguiu. Depois aí, passou mais de ano, assim, aí me convidaram pra fazer alguma coisa. É uma produtora, que é a Cubo, lá de Porto Alegre, me convidou pra fazer alguma coisa. Na verdade foi o cara mescla, o pessoal que trabalha com, o cara que trabalha com aquele pessoal ali e tal. E aí, vamos fazer alguma coisa, eu tava com essa ideia na cabeça ainda e a gente começou a fazer. Pois é, uma equipe, assim, considerável, né? Não é um trem pequeno, é realmente uma produtora, então. Não, e aí a ideia a princípio era assim, era conversar com uma galera que de repente não tivesse tanta visibilidade quanto merece e tal, sabe isso? E em espaços que talvez não tenha tanta visibilidade como merece. Evidentemente o Jefferson não é um exemplo disso, né? E aí veja bem, só que a gente ficou pensando, as pessoas são muito... A gente tem que jogar com isso é muito foda, assim. Se tu faz uma parada com um monte de gente assim meio desconhecido e tal, a galera não compra a ideia, assim, sabe? É um troço triste, mas é o que acontece. Então a ideia era intercambiar assim, umas figuras que trouxessem público, assim, tal. E aí, para justamente essas outras figuras que não tem tanto público assim, né? Então, a segunda entrevistada foi uma juíza, tá ligado, de Porto Alegre, que, cara, ela deu uma sentença inédita, assim, tá ligado? Tinha um adolescente sendo acusado pelo Ministério Público de tráfico de drogas lá em Porto Alegre. E ela considerou que, enfim, as desigualdades sociais e tudo mais, aquele menino não teve acesso à educação, cultura, lazer e tudo mais. Esse contexto social acaba jogando as crianças e os adolescentes nesse contexto de trabalho infantil. Então ela argumentou isso para
sabe? E eu achei isso muito foda. E aí a segunda conversa foi com ela. Legal. A primeira, os espaços eram muito importantes na proposta, né? A primeira tu viu com o Jefferson, a gente fez num salão que corta cabelo, que tem um bairro lá, que eu acho um lugar muito foda mesmo, assim, sabe? Porque realmente não é só cortar cabelo, é um lugar de convívio. A galera vai lá, ficar lá, trocar uma ideia. É a sala de estar do bairro, assim. Então vamos ficar ali, tá? Trocando uma ideia. E aí o segundo episódio a gente gravou no Alvo Cultural, que é um lugar foda também, assim, tal, na Quebrada, na Zona Norte de Porto Alegre. E onde acontece slam e vários negócios massa, assim, muito identificado com a periferia. E aí, imagina, cara, eu gravando e conversando com a juíza e rolando slam. Ao mesmo tempo. Não, foi muito legal. Só que, tipo assim, o slam foi depois, né? Mas a gente filmou também, entendeu? Entendi. Então, na edição, ficou muito legal, porque ela dizia uns negócios, eu ia perguntando, ela dizia, e aí tem uns cortes com os momentos do slam que ilustravam o que ela estava dizendo, assim. Ficou muito legal. Esse já saiu também? Não sei se já está disponível, mas a ideia era disponibilizar esse mês. Entendi. Né? Vai ser um por mês? A ideia? Era a ideia. Entendi. Era a ideia. Mas eu não sei se já está disponível, tem que ver isso aí. Então, aí só em linhas gerais, assim, depois tinha umas meninas que fazem um trabalho de reciclagem muito foda no Cafuncho lá. Muito foda mesmo, elas tiram, primeiro só trabalha mulher, tá ligado? Na cooperativa, é muito foda. E aí algumas mulheres elas resgatam, assim, que são mulher que às vezes está numa relação abusiva e quer sair do relacionamento e tem medo, elas dão amparo legal e tudo mais, sabe? E aí quando as mulheres saem e entram no trabalho ali, tem todo um amparo, assim, cara, tipo, aí volta a estudar, sabe? Tirar carteira, todas as mulheres têm que ter carteira porque tem o veículo da empresa, é muito caro. Assim. Bem legal. Então a ideia era conversar com essas pessoas. Assim. Entendi. Confiram vocês também. Vou deixar o link do que já saiu, ou que já tiver saído, na hora que sair essa entrevista. Mas você também já lançou o Vila Sapo, que eu li recentemente, adorei. E o Mas em Que Mundo Tu Vive. E como que foi reeditar esses livros, assim? Que eles eram primeiro... Os dois eram da Viena Isabel? Não, só o Vila Sapo tinha. Só eu? Tá, eu tinha entendido errado, então. Aí, desculpa. Não pode falar. Não, de crônicas não é. O Vila Sapo tinha sido lançado o livro pela Penas Abertas aqui de Belo Horizonte. Então é uma reedição da Todavia. Né? Sim. Inclusive eu acho que tu leu, se eu não me engano, a edição antiga. Isso. Né? Tem conto a mais. Pois é, quero ler eventualmente. E aí. Mas as crônicas não tinha livro, não tinha sido publicado em livro, mas eram crônicas que eu escrevia para a revista digital Parênteses. Era isso. Eu escrevia, publicava toda semana. Que foi então só juntar elas num livro. Mas esse processo de revisitar texto, assim, para você tinha comentado que os Supridores é um trem que estava ali há anos e que você vê algumas coisas, aí você teve essa oportunidade de realmente mudar coisas nos textos ou você nem quis? Não. Eu até considero, assim, com o de crônicas e o do Sapo, eu não tenho ainda essa sensação que eu tenho com Supridores de nossa, sabe, nossa, eu queria feito isso aqui diferente. Vai acontecer, tenho certeza que vai acontecer um tempo. Vai chegar. Porque eu escrevi muito recente, assim, então o autor que escreveu aquilo ali é meio que o mesmo que agora, assim. Na verdade, eu considero o meu livro de crônicas o mais... Bom, na verdade, esse posto perdeu para o romance que eu vou publicar agora. Mas antes de eu escrever esse romance, eu achava o troço mais maduro que eu tinha escrito. Era esse livro de crônicas. Apesar de... As crônicas eu escrevia para a revista Parênteses, então todo sábado tinha que entregar. Na verdade, eu publicava no sábado, eu entregava na quarta. Sim. Então, cara, tipo assim, apesar disso que eu vou falar agora, porque veja bem, chegava quarta-feira eu não considerava o texto pronto. Mas é prazo. Sim. É uma experiência terrível, cara. Terrível. É horrível. Aí, tipo, eu olhava assim, mas não dá mais tempo, tem que ir, né? Então, tipo, claro, hoje em dia, eu sinto só isso, assim, em relação ao de crônicas. O Vila Sapo não, mas o de crônicas eu olho e lembro ainda, tipo, olha aqui, esse texto aqui, sabe? Não acabei. Mas não acabei, não estava pronto. Mas, apesar disso, eu considero o troço mais maduro que eu escrevi até escrever o próximo romance.
E falando desse próximo romance, então, o nome dele é Vera, né? E essa é a primeira entrevista que você dá depois do anúncio do lançamento? Ou não? Entrevista, sim. Eu falei dele num evento que teve, que eu participei lá em Porto Alegre, na Livraria Baleia. Era até meu aniversário no dia. Quando que foi seu aniversário? 7 de agosto. Parabéns, atrasado. Obrigado. Aí... Qual o seu signo? Leão. Leão. Como se isso fosse mudar alguma coisa. Isso é muito curioso, porque eu também não acredito, mas eu faço questão de perguntar, né? Sabe? E eu ainda meto um... isso não, faz todo sentido. Eu não acredito. E aí lá, esse dia eu falei sobre o livro, mas não era uma entrevista formal, sabe? Era uma conversa lá e tal. Mas você já podia falar do conteúdo, assim, da proposta? Era... Na época ou agora? Na época. Não podia. Isso tem algum... Não sei se existe contrato de sigilo, assim? Eu não sei, velho. Tipo, eu nunca li os contratos que eu assinei. Fiquei com preguiça, sabe? Mas, não sei, acho que não tem. Né? Mas mesmo que tivesse, na real, o pessoal do Todavia é muito flexível, assim. Sabe? Tem, tipo, mesmo que um troço esteja ali, sabe? Eventualmente é negociável e tal, sabe? Também eu não disse nada aqui, sabe? Tem um negócio, velho, que eu sempre pensei. Que é o seguinte. Eu acho bobagem isso de, sabe, nossa, vai publicar antes, aí não vão comprar o livro, sabe? Todas as crônicas do Mas Em Que Mundo Tu Vive tá publicado no meu Facebook. Tá lá. Todas estão lá. As pessoas não vão deixar de comprar o livro, por isso é absurdo, sabe? Isso é absurdo. Mesmo se tu desse o PDF para uma pessoa que gosta de livro, ela vai comprar o livro, cara. Não tem cabimento, já li o PDF agora. Não, é outra coisa. Então, tipo, eu sou meio... Eu não tenho muito esse grilo, assim, sabe? Vou cuidar, senão depois não compro. Eu acho isso uma besteira. E até... Aí tem uma outra coisa que eu até respeito, mas comigo é diferente, que é o lance do spoiler, tá ligado? Tipo, eu respeito porque eu vejo que as pessoas ficam muito puta mesmo. Assim. Elas levam muito a sério isso. Tem livros que eu entendo mesmo. Acho que depende muito e entendo a raiva. Pra mim, sabe como é que funciona? Mas isso é eu. Eu sou um cara muito ligado na forma. Não, o conteúdo é legal, mas né, tem conteúdos mais relevantes que outros, aquela coisa toda. Mas o que me chama muita atenção é a forma. Então veja, se um dia tu for me contar a história de um livro que tu quer que eu leia, pode me dizer o final, não há problema. Eu quero saber como foi construído até lá. Isso é o que me interessa. Não é a informação de que o personagem morreu. Quero saber como chegou a essa circunstância, como as cenas foram construídas e tal. Então, o livro, né? Então veja que eu não tenho esse grilo com liberar partes do texto, com falar sobre o texto, com até dar spoiler, né? O spoiler eu cuido pelos outros, né? Então conta esse spoiler. Tô brincando. Mas agora eu só sei basicamente as temáticas que estão ali no livro, mas qual que é a trama principal, assim? É assim. Poxa vida. Podemos pausar, né? Pode. Eu retomo aqui. Gente, só pra explicar, a gente tá bebendo uma cerveja com um brinde. Obrigado. Só pra explicar, porque senão vai aparecer no vídeo e não vai fazer sentido. Mas eu tinha te perguntado, era da trama principal do Vera. Qual que era? Assim, tipo, o título do livro é Vera. Acho que convém esclarecer que o romance gira mais em torno de homens do que de mulheres, eu acho. Acho que as principais questões que são debatidas e tal são coisas a respeito da masculinidade, assim. Mas Vera, sem dúvida, é a personagem principal, embora as tramas girem em torno desses assuntos, né? É um livro com muitas mulheres. Eu diria que tem mais personagens mulheres do que personagens homens, apesar de o que está sendo debatido são questões da masculinidade, né? Uma outra coisa que eu acho importante falar e que eu vou falar toda vez que convocado a falar sobre esse livro, eu tinha muito medo que ainda tenho que as pessoas pensem assim, que eu sou uma exceção, tá ligado? Porque eu resolvi escrever sobre isso e problematizar essas questões, então eu sou de boa.
eu sou um pau no cu também, tá ligado? É disso que se trata. O que é pior ainda, porque o dia que eu tava falando sobre o livro lá no evento em Porto Alegre, eu expliquei isso, e isso parece reforçar a ideia de que eu sou Você não é. Ah, não, mas então, justamente por isso. Poxa, você reconhece logo, velho. anula. Não, eu não quero estar nesse lugar, assim, de exceção. Eu só estou problematizando essas questões e pensando a respeito disso, assim. Por outro lado também, ainda não entrei na história em si, né? Mas também eu tenho pensado uma coisa, que é uma palavra que está muito em voga hoje em dia, é panfletário, né? Se é ou não é panfletário uma parada, né? Eu não sei o que as pessoas entendem por panfletário quando elas falam isso, né? Mas uma coisa que talvez seja isso, e que de fato eu não gosto em ficção, é quando a ficção se propõe a dar respostas, assim, né? Então tu apresenta um problema e a solução está aqui também, né? Sim, não, eu não gosto, assim, tipo, eu acho que a ficção não é um espaço para isso, assim. Na verdade, eu gosto muito da ficção quando a gente pensa daquela maneira bem básica, uma história a ser contada, né? E, eventualmente, essa história se desenrola em um determinado campo ou outro do debate público. No caso desse romance, a história se desenrola nesse contexto de masculinidade tóxica e tal, mas não é um ensaio, entende? Não é um artigo acadêmico, não é uma política pública. Não é. É uma história de ficção, né, e tal, fortemente com as cores de fundo dessa problematização e tal. Sim. Não esperem que seja apresentada uma solução, porque não é disso que se trata, é só uma história, né? Então a história gira em torno da Vera. Meu Deus, gira em torno da Vera, de algumas mulheres, na verdade, que precisam conviver com essas questões da masculinidade tóxica e tal. A Vera sendo a principal delas, ela é mãe de um menino chamado Van. E o Van, em um determinado momento, testemunha uma violência de gênero que vai marcar a vida dele para sempre, não é? E, na verdade, essa questão da masculinidade também entra nos campos assim diferentes da questão de gênero, assim. Sim. Porque tem, por exemplo, um personagem que está se descobrindo gay, é um homem que está se descobrindo gay e ele precisa lidar com isso numa sociedade que reivindica dele essa postura da masculinidade e enfim, ele não dá conta assim, de performar isso. Ele até tenta, sabe? Ele tenta. Mas... Inclusive eu tô ansioso com a tua leitura pra me diga sobre o meu, tu falou bobagem aqui pra caralho, sabe? Vamos ver. Assim, tipo, sabe, mas o que acontece? Eu tenho que reafirmar de novo aqui que eu não quero parecer uma exceção e tal, mas tem alguns momentos em que eu sou muito macho escroto, assim, sabe? Mas tem outros momentos que eu abomino essas paradas, assim, sabe? Então, nos momentos em que eu acho isso muito equivocado e tudo mais, mesmo assim, porque isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito, assim, sabe? Olha só, tá, mas quando tu tá na rodinha de homens e lá tu se posiciona, as pessoas perguntam pra mim, e eu respondo que, sim, mas isso não é muito sincero, assim, porque a pressão é muito foda, assim, tá ligado? Sim. Isso é uma coisa que eu tentei trabalhar no livro, assim, porque, na verdade, se eu disser para as pessoas assim, não porque não consigo, é difícil, as pessoas não vão acreditar que é difícil, tá ligado? Sim. Mas no livro eu procurei tentar trabalhar isso também, assim, porque não é fácil, cara, tipo assim, tem uma espécie de pacto masculino, assim, claro, que tu, mano, se tu enfrenta isso, velho, tu vai ser motivo de chacota pro resto da vida, naquele meio ali. Sim, é muito é pesado, assim, sabe? É difícil de lidar com isso. Então eu tenho tentado caminhar por aí, assim, a história anda muito por aí. Não, tem um negócio que eu acho importante de comentar, que tipo assim, tem alguns momentos no livro que acontece um negócio que eu acho que todo mundo já ouviu, né? Apesar que tem uma hora que tem... Acontece algumas vezes no livro, assim, mas tem uma hora que tem dois adolescentes que estão conversando e falando umas putarias, assim, e aí tem um senhor mais velho ali perto. E nisso está vindo justamente a mãe da Vera, Dona Helena, o Van, que é o filho da Vera, e uma irmã da Vera, que é a Lúcia.
E elas estão ouvindo e o cara fala, ó, tem mulher e criança chegando. Sabe essa frase, né? Mulheres e crianças. Tem mulher e criança. E aí tem um outro menino que tá chegando na adolescência, um outro personagem, e que ele pensa sobre isso, assim, que tem um mundo, e eu José Faleiro, acredito nisso mesmo, assim, que tem um mundo paralelo, assim, sabe? Tem um mundo público, sim, onde há um comportamento esperado, né, que a gente tem, e tem um mundo onde tu só pode se comportar daquela maneira se não tiver mulheres e crianças por perto. É disso que se trata, assim. Então, tipo, esse menino que tá ali na porta da adolescência percebe isso, assim, esses dois lugares, assim, fica muito seduzido tanto por um, tanto pelo outro, né? Por esse lugar, quando começam a falar os absurdos perto dele, os homens mais velhos, ele se sente como promovido a adulto, digamos assim. Agora eu não sou mais criança para ser apartado, e ele gosta disso, assim. Por outro lado, todos os ensinamentos da mãe, das tias, da avó, sabe? São contrários às coisas que são ditas nesse outro mundo. E eu acho muito doido porque esses mundos convivem, eles coabitam, assim, tipo, eles se entrelaçam. E geralmente quando a gente faz uma crítica ou a gente vê um problema em algum comportamento, é porque a manifestação daquele mundo secreto dos homens, digamos assim, se manifestou. Quando se manifesta em algum lugar onde mulheres e crianças têm acesso, a gente considera um problema, assim. Mas isso está acontecendo todos os dias. E o que eu acho que é mais doido ainda é que, porra, eu conheço muita gente, assim, tá ligado? Muita gente. E não escapa um, velho. Não escapa, entendeu? As pessoas pensam, não, mas o meu marido, não. Tem que ver o teu marido longe de ti, tá longe de mulher. Ah, não, mas o fulano é muito legal. Não tem, velho. Não tem. Juntou só homem, velho. É foda. Mas tem uma coisa que eu acho legal de comentar aqui. Olha só. O que acontece? Primeiro que a escrita disso me botou em crise. Assim, pois é. Sabe? É um processo, foi o mais difícil, assim, das coisas que eu já escrevi. E eu tenho até dito o seguinte, que as outras coisas, todas que eu escrevi, eu estou numa posição, digamos, de oprimido. Então tem um certo conforto de tu poder apontar o dedo à vontade, uma metralhadora cheia de balas, no caso disso, tá. Mas quando tu começa a refletir até que ponto tu é violento e começa a olhar para ti mesmo, assim, isso bota a gente em crise. Assim. Então veja bem, eu vou tentar dizer um negócio aqui com muito medo, mas eu vou tentar dizer. O que acontece? Às vezes, como é que eu vou te explicar isso? Tem vezes que, e isso é uma reflexão que eu comecei a ter justamente por estar envolto nesses assuntos, escrevendo sobre essas coisas, né? Tem vezes que tem um certo julgamento do comportamento masculino e tal, que no campo progressista, assim, das pessoas e tal, uma espécie de convenção, todos aceitam que é uma crítica correta, e às vezes eu não concordo, por exemplo. Eu não concordo. Eu sei que o homem é opressor, a mulher morre pra caralho, a mulher é violentada simbolicamente também, não é? Eu sei dessa parada. Mas tem vezes que eu acho que tem coisas que não estão corretas, assim, mas sei que não há espaço para falar isso em público. E isso é muito ruim do debate. Por quê? Porque o ideal é dizer, bom, eu não concordo com isso, sabe? Eu não vou dar exemplos aqui, porque já é perigoso isso que eu estou falando. Se eu der exemplos, pode ser pior. O ideal seria, eu não concordo com isso, né? E poder haver debate, porque se eu tiver errado, que bom, eu vou entender que eu estou errado. Ah, ótimo. Sim. Mas não havendo espaço para debate, se isso é um assunto proibido, então o cara vai manter o comportamento e vai se fingir de besta, entendeu? Claro. Quando o convidado a falar em público, ele vai dizer, não, e por trás ele vai fazer, porque ele acredita que não há problema, entendeu? E não há debate possível para que ele possa mudar de ideia, entendeu? Sim. Isso é um problemão, assim. E eu acho curioso que isso foge um pouco à tendência atual da literatura brasileira contemporânea, que tem surgido muito mais protagonistas mulheres que estão dando uma resposta às opressões.
Mas acho, assim, não necessariamente colocar alguém de protagonista é realmente dar voz a essa pessoa, e acho que eu também concordo que a literatura nem é sobre isso exatamente, é claro que ela tem esse potencial, mas contar a história, assim... É o aspecto que eu mais gosto. E assim, você pode contar uma história que a pessoa vai estar totalmente sem voz ali, pode não falar nada e aquilo ser muito mais significativo do que ela falando também. Enfim, existem muitas variáveis, mas eu acho que você chegou a pensar nesse aspecto, assim, que você está indo em direção ao problema ao invés de estar indo junto nessa coisa de apontar o dedo? Você... Não, assim, tipo, olha, na real, eu até tava conversando esses dias com uma escola e eu falei um negócio que eu fui muito sincero e vou ser sincero aqui contigo também. No meu processo criativo e tal, de escrever, eu sou muito egoísta, assim, muito egocêntrico, assim. Eu não penso nos outros, sabe? Eu não penso. Eu vou escrevendo. E a única coisa que interessa naquele momento ali é agradar a mim. Mas nada importa. Se é um livro que eu gostaria de ler, se é um assunto que eu me interessaria, se está feito de uma forma que eu acharia legal. Satisfeito isso, ótimo. É evidente que eu gosto, né, de um determinado efeito que o livro pode ter no público. Entendeu? Tipo, eu gostaria que meu livro facilitasse que pessoas com origem social parecida com a minha, tivesse mais acesso à literatura. Se isso funcionar, ótimo, né? Mas eu não escrevo pensando nessas paradas. Então, quando eu estava escrevendo, eu não pensei em nada disso. Mas esse é um assunto pelo qual eu tinha muito interesse. Né? E ainda tenho. Eu costumo escrever sobre coisas nas quais eu estou pensando muito, assim, sabe? E aí, tem uma outra coisa que também é uma preocupação minha, que é o seguinte... vamos lá, vamos caçar treta. Eu não gosto de livro baseado em pesquisa. Não gosto. Não acho nem possível que fique bom um livro assim. Forte isso. Mas olha só uma coisa, o que acontece? Eu acho que a pesquisa num livro tem que ser mínima. Tem coisa que tu vai ter que pesquisar, mas é o mínimo. Por que eu penso assim? Porque eu já vi coisa, vou te dar um exemplo assim, tipo, eu já vi coisa assim, o texto se passa em Porto Alegre, né? Essa história se passa em Porto Alegre. E aí, literalmente, a única informação de Porto Alegre que tem é que em algum momento diz, isso se passa em Porto Alegre. Tipo assim, fulano nasceu em Porto Alegre, deu. E aí não tem nenhuma característica, as pessoas não falam daquele jeito, sabe isso? Tu não sente que é, tá ligado? Melhor do que dizer, eu acho melhor mostrar, né? Sabe, tipo, a pessoa só pode ser Porto Alegre. A Redenção, o Marinha, o Guaíba, esse calor insuportável, esse abafamento, não, é Porto Alegre. As pessoas, sabe, esse público, essa vizinhança, que aqui as pessoas são muito simpáticas, né? Nossa, a próxima pergunta do roteiro era justamente quais são as principais diferenças entre Porto Alegre e BH. O povo lá é antipático, assim. Então, tipo assim, só posso ser Porto Alegre. Eu acho isso legal, né? Então, veja, para isso acontecer, eu sempre tento escrever sobre o que eu conheço muito bem, né? As ruas, o lugar, as circunstâncias, os episódios que acontecem, até mesmo o desenvolvimento subjetivo dos personagens todos. São processos psíquicos e emocionais pelos quais eu passei e dos quais eu entendo para poder falar com propriedade aqui. Entendeu? Porque, tu pode fazer uma pesquisa, isso é muito doido, tu pode fazer uma pesquisa sobre Berlim, por exemplo, e nunca foi a Berlim. Tu pode pesquisar o nome de uma rua, daí era na rua tal, tu pode pesquisar, pode, claro, aí tu vai dizer assim, aí o cara disse, por exemplo... Não, tem um ditado que eu devia ter usado um exemplo na Rússia. Tem um ditado que eu acho que é russo, que diz assim, nossa, isso é tão útil, é um ditado irônico, né? Como ter dentes no cu, né? Nunca vai te ocorrer isso, cara. Sim. Nunca vai te ocorrer isso. Porque veja bem, olha que doido, para tu fazer uma pesquisa, tu precisa, antes de fazer a pesquisa, saber o que tu tá procurando. Sim. Né?
Mas acontece que esse tipo de coisa tu nem sabe para poder pesquisar. Então tem detalhes do jeito de falar, pormenores daquela rua que tu botou no teu texto que tu nunca vai alcançar, com pesquisa nenhuma. Seria um nível de pesquisa que seria justamente conhecer aquilo, conviver e realmente viver um negócio que já não vira uma pesquisa, né? Então, sim. Já sai. E aí entra o grande problema do que eu tava... Tudo isso para voltar pro meu livro, que é o seguinte. Eu não posso falar sobre uma mulher. Entende? Você não se... Pelo mesmo motivo, entendeu? A Vera é a personagem principal, e isso com toda certeza, assim, é um dos, digamos, problemas do livro, assim, sabe? Porque o que acontece? Vamos lá. Esse papo tá levando a gente para como eu vejo a literatura, né? Eu penso assim, olha só que doido. Eu acho que todo livro é perfeito no momento em que a gente pensa sobre ele. E o processo de escrever é errar. Sim. É se afastar do ideal. Sim. Tu vai errar. É isso. A literatura é erro. Para mim é isso. Para mim é isso. A gente se esforça para errar o menos possível, né? Mas agora veja. Né? Também. As duas coisas. Agora veja. Idealmente, se eu fosse então escrever só sobre o que eu entendo mesmo, eu só poderia escrever sobre homens. Que também não é legal, né? Então veja, acho que isso é, entre aspas, um ponto fraco, porque eu não tenho como saber sobre a subjetividade de uma mulher, sabe? Saber como ela se comportaria efetivamente numa... Aí eu pesquisei, e aí é um problema de pesquisa, né? Eu acho que os pontos fortes daquele livro são os homens e a problematização dessas questões de masculinidade, assim. Porque daí, eu me lembro que quando eu estava escrevendo, a Thalma disse uma coisa que é emblemática, assim. Eu estava tendo muita dificuldade justamente em cenas que apareciam mulheres, assim, tal. Eu não sei se eu posso botar isso aqui, né? Não sei se pega bem dizer isso, dizer aquilo, não sei se uma mulher pensaria assim, agiria dessa forma, então foi difícil, assim. Eu produzia muito pouco, sabe? Passava horas trabalhando e produzia muito pouco, era trabalhoso. Quando eu chegou numa cena de machos, assim, e aí eu escrevi 30 páginas numa tacada, assim. Jesus. Aí a Dalva falou, aí tu nada de braçada. Disso aí tu entende, tá ligado? E que faz um pouco de sentido, assim. Entendi. Mas para mudar um pouco o clima do vídeo, assim, pra gente já parar de falar de literatura, você quer falar mais alguma coisa de Porto Alegre e BH, assim, além do povo de BH ser mais simpático? Você acha que algo mais se destaca, assim? Muita coisa. Muita coisa. A comida que é muito boa. Muito boa. Só que assim, tipo, na real, BH, Minas em geral, é conhecido pela comida, mas as pessoas pensam geralmente na comida típica que os mineiros fazem, que é muito Minas, assim. Mas não é disso que eu tô falando. Porque até eu sou chato pra comer, assim, com poucas coisas. Eu tô falando de comida básica, tipo arroz, feijão, um pedaço de carne, uma saladinha. E aí, assim, em qualquer lugar que tu vá aqui, é muito bom. Isso é muito incrível, assim, sabe? Tipo, eu acho assim, porque Porto Alegre é o oposto, assim, é raro achar um lugar bom, entendeu? E aí, geralmente, o que é pior, né? Geralmente os lugares que são bons daí é caro. Entendeu? Tipo, aquele lugar lá é boa comida, mas é caro. Quando tu vai, tu vê refeição a valor popular, assim, tipo 20, 25 pila, nossa, é difícil de achar bom, é muito difícil. Então, a comida é muito boa aqui e eu gosto muito da cultura de boteco que tem aqui, né? Eu sou cara. O boteco, claro, velho. Não, exatamente. Cada esquina tem um boteco, velho. Isso é incrível. Sem exagero. Não, é exatamente isso. Cada esquina tem. E aí, e o que é mais doido, tem gente no boteco. Tem muito, sempre enche, tá tudo cheio. Porque em Porto Alegre é muito comum, assim, não ter. O que acontece? Eu tava cortando cabelo esses dias aqui, chegou o cara ali pra esperar pra cortar. E aí eu tava falando com o cara que tava cortando meu cabelo, ele viu meu sotaque, né? Falou, não, daqui não sou de Porto Alegre. Eu morei lá um tempo. E ele começou a se queixar. Porra, não tem boteco, cara. E assim, quando eu achava os botecos, não tinha ninguém, assim, me deu um desespero. Eu falei assim, cara, eu compartilho da tua dor. Eu sou de lá e eu sinto a mesma coisa, assim, tipo, se tem uma rua em Porto Alegre, se eventualmente tem dois bares perto, tem um que enche e o outro que não. É muito doido, assim. E detalhe, os botecos aqui são preparados, né? Sim. Um boteco de esquina, pequeno,
mal cabe uma mesa de snooker. Tu vai ali, tá cheio de gente e tem umas 10 opções de comida. E vai ter. Cara, e de bebida, todo tipo, assim. É bizarro. É completo, assim. Aí em Porto Alegre tu entra, assim, nos botecos, em Porto Alegre, tipo assim, é uma cerveja, um cunhaque que tem, uns ovos em conserva já verde, que estão ali há 30 anos, é isso, velho. Não tem comida. Não tem. As pessoas vão ali beber só. Não, aqui o boteco é um lugar de convívio, de se alimentar, de passar o dia. E você também já foi pro interior aqui, né? Ah, você foi em Baldim, né? Fui. Porque no interior também é a mesma coisa. É muito central pra nossa cultura os bares, assim. No interior é igualzinho, assim. É uma coisa que agrega. Sempre vai ter essa opção do que você vai fazer. E eu gosto de jogar sinuca, né? Sim. A próxima pergunta era como você começou a jogar sinuca. Então, eu conto, só quero dizer o seguinte, essa é outra diferença entre Porto Alegre e BH. Sinuca. Não, cara, olha só. Como aqui tem a cultura de boteco, o que acontece? Eu fico caçando boteco pra jogar aqui. Aí, tipo, teve um que eu gosto de ir, que é ali no bar do Carlão. E aí chega no bar, assim, e vamos supor, tem ali uns 10 caras jogando sinuca, assim. Os caras jogam, eles sabem jogar. E é só valendo dinheiro. R$10 cada, perdeu, paga ficha mais 10. E aí isso é muito bizarro, porque assim, Porto Alegre não é assim. Porto Alegre funciona assim, eu jogo e conheço algumas pessoas que jogam, eu convido elas pra gente jogar. É impossível tu chegar por acaso no lugar e as pessoas que estão ali sabem jogar. Elas estão brincando, elas não sabem nem pegar o taco, qualquer coisa, mexe a bola com a mão, né? É absurdo, entendeu? Aqui não, tu chega nos bares, é todo mundo bom, esse cara leva a sério, é muito legal isso. Sim, eu já te contei que meu pai já ganhou um campeonato de sinuca. Acho que tu contou a vez que a gente jogou sinuca uma vez. Mas eu ia falar da história de como você começou. Não, essa história é boa, meu. É uma história boa. Que bom. Eu era muito. Acho que até dialogo com o livro. Porque o que acontece? Uma das características desse mundo da masculinidade tóxica e tal. Eu até tentei dar uma pincelada nesse assunto no livro. Tem sinuca no livro? Ainda não, acho que não. Ok. Uma das características desse universo da masculinidade é o quanto tu é bom em humilhar, sabe? Isso é uma virtude, assim. É exaltado, esse cara é bom em humilhar, sabe? Aí, isso é indiscriminado, né? Mulheres, idosos, crianças, os seus iguais, os seus pares, os homens, né, e tal. E se tu não é bom nisso, tu tá fudido, assim, tá ligado? E eu nunca fui bom, na real, tá ligado? Porque, deixa eu só fazer um parênteses, porque eu não sei porquê, mas as pessoas colaram em mim também um negócio de malandro da quebrada e tal, assim. Eu sempre fui o bunda mole, assim, da quebrada, eu nunca fui. Porque na literatura já tem tão pouco de gente da quebrada. Pois é. Quem aparece, aí pensa que eu era um cara. Não, eu era zoado, eu era humilhado. Assim. E aí tá, o que acontece? Quando eu trabalhava na obra, na construção civil, na sexta-feira a gente nem ia pra casa, tinha uma Kombi que pegava os peão, né? E já ia direto pra um bar, assim. Um bar que tinha sinuca. Não tinha opção de ir pra casa. E pra mim era terrível, porque eu não sabia jogar. E eles me humilhavam muito, assim. Então, na hora que tirava a sorte ali pra ver as duplas, quem caía comigo já reclamava. Pô, que bosta. E sabe o que era foda? Nossa, atualmente. É que não era só humilhado perante os outros peão. Porque a gente chegava no bar e já tava lotado. Todo mundo. Então, eu tinha a sensação, que tipo assim, a gente ia com tanta frequência ali, que eu acho que os caras já iam se divertir, assim. Hoje vem os peão, vamos rir daquele trouxa aqui, sabe? Eu chegava e eu olhava assim embaixo, que semana passada esses caras estavam aqui, e eles já ficavam esperando. Aí, eu ia jogar tremendo, assim. Nossa. Aí jogava, pô, mas que merda, velho, que não faz nada certo, era horrível, assim. E aí o que acontece?
Daí, passou uns anos, assim, quando eu publiquei meu primeiro livro. Jesus. Passou uns anos, eu não sabia jogar. E não tinha espaço para aprendizado, porque se vão te zoar, tu não consegue. Aí, quando eu publiquei meu primeiro livro, eu e um poeta de Porto Alegre, Marlon Pires Ramos, ele também estava com o primeiro livro dele publicado, que é o Mar Lírico. A gente ia todo fim de semana botar livro no correio, no centro de Porto Alegre. E tipo assim, na época o Marlon morava em Viamão e eu moro ainda no Pinheiro, né? Viamão é do lado do Pinheiro, assim. Nós ia junto, é longe o centro e tal. E aí, o Marlon também não sabia jogar. A gente ia lá botar os livros no correio e tal, e voltava pro Pinheiro pra jogar sinuca um com o outro, assim. Então a gente foi aprendendo um com o outro, tá ligado? Ficou bom também? Não, mas foi ótimo. Não, ele joga bem pra caralho. Você joga bem, e eu... Você só... Assim, não... Eu ganhei no dia que ele jogou, mas porque você deixou, isso tá muito claro. Nossa, foi muito isso. Aí, a gente começou a jogar um com o outro, né? E... Aí teve um dia até que a gente pensou, a gente veio no centro, e aí volta lá pra Quebrada pra jogar. Vamos achar um lugar pra jogar no centro, que a gente larga os livros e já joga aqui, né? Achemos uma sinuca muito massa. E aí virou tradição, assim. O Marlon começou a levar uns amigos, eu comecei a levar uns amigos, primo também, da minha quebrada, ele levava da quebrada dele. E teve dia, virou tradição, se não me engano era terça. Agora foi caindo assim a tradição. Era terça era terça. Não era sexta, era terça, não era no fim de semana. Terça. Porque eu acho que começou no fim de semana e mudou pra terça porque era o dia. Foi isso mesmo. A gente ia na sexta, começamos a jogar na sexta, eu e ele, só que em algum momento eu comecei a fazer terapia na terça. Então eu falei pra ele, vamos já largar os livros na terça porque eu tenho terapia, era no centro e tal, daí já jogamos os livros, já faz tudo junto. Tá, e aí virou uma tradição da galera preta de Porto Alegre. Tudo artista, assim, gente do slam, gente da fotografia, gente da literatura, gente da música, sabe? E nós chegava lá, teve dia que chegou a ter 18 loucos lá, tá ligado? Era muito doido, assim. E é um lugar de burguês, assim, tá ligado? É um lugar, assim, de gente majoritariamente branca, tá ligado? Mas chegava lá e ficava com os olhos desse tamanho, assim, tá ligado? Não, e aí um dia, o alemão lá, que é garçom lá, até falou, tá ligado? Ele falou pra mim, ele disse, primeiro dia precisa chegar aqui, eu achei, vamos me assaltar. Ele meteu essa aí pra mim. Só que, tipo, ele falou, né? Beleza, ele falou, mas na real era o que a gente sentia, que todo mundo pensava, tá ligado? Sim, já dá pra ver os olhares. Claro. Então, daí ele começamos a jogar. Só que, tipo assim, tem um negócio que a Dalva fala, e esse, na real, é um traço de mim mesmo, que eu me orgulho muito. A Dalva não gosta muito. Eu faço tudo em exagero. Tudo, sabe? Não tem limite, assim. Na real, dessa galera toda que jogava ali, acho que só quem me acompanha é o Vulto, assim, que é o Afro Vulto, que é um cara de lá e tal, fotógrafo. O Vulto, a gente já chegou ali, é o único, assim, os outros tudo é isso, joga pra brincar, 1 hora, 2 horas, vai embora e tal. O Vulto a gente já chegou lá quando abre às 4 e saiu às 3 da manhã. 11 horas jogando, assim. Ele não tem limite, assim. Mas é o único, né? E assim, pra mim é tudo na vida, assim, na real. Eu escrevo assim também, sabe? Tipo, eu levo 10 horas pra acabar um parágrafo, assim. É tudo exagerado, assim. Eu também tenho um pouco esse problema. Eu gosto de... Mas tu acha que é um problema? Às vezes sim, na verdade. Eu falo porque... não, é difícil, né? Porque é justamente onde a gente encontra, às vezes, soluções. Exato, mas esse é o ponto, olha. Mas acontece. Desculpa te interromper, mas eu acharia um problema se é 10 horas, por exemplo, trabalhando. Não, mas aí eu olhava e valeu a pena, cara. Tipo, eu só cheguei a isso por causa dessas horas. Muito... Não ia ser possível de outra forma. É muito minha sina. Você imagina? E aí eu dediquei isso nas sinucas. Tipo, eu aprendi coisas que eu olhava, caralho, se eu jogasse meia hora por dia, eu nunca ia aprender a fazer isso aqui, tá ligado? Sim. E é muito legal atingir esse nível nas coisas. Mas a sua tendência ao exagero é perfeccionista também? Ou não? Ou você reconhece? Eu detesto, eu não gosto muito dessa palavra, tá ligado? Não vou dizer que eu detesto. Sim. Eu vou dizer o seguinte,
Eu tenho a nítida impressão, porque tipo assim, vamos pegar literatura como exemplo, texto de literatura. Eu escrevo um texto assim, e eu tô vendo que ele não tá tão bom quanto ele poderia estar. E eu não vou conseguir dormir em paz se eu publicar aquilo daquela forma, sabe? Quando pessoas que não são perfeccionistas, digamos assim, e que, portanto, escrevem um negócio e mandam meio que de qualquer jeito, assim, eu tenho a nítida impressão que essa pessoa não conseguiu perceber isso. Porque eu não consigo imaginar alguém que perceba e fique tranquilo em perceber o problema, entendeu? Eu percebo o problema. Eu não acho que isso é ser perfeccionista. Aliás, cara, olha que doido. Aqui, a gente tá falando oralmente. Eu sou péssimo nisso, assim, porque tu vai me fazendo perguntas. Não, eu tenho que pensar de improviso a resposta, não é? Qualquer pergunta que tu me fizer, eu tenho que... Eu não posso dizer, Adalmo, uns 5 minutos aqui pra eu... Não, tu vai perguntando, eu vou falar. Isso é imperfeito, cara, tá ligado? E isso é uma das coisas que eu mais gosto na escrita. Em teoria, tu tem o resto da vida pra escrever uma frase. Enquanto não tiver aquela porra, tu não vai sair dali. E o que eu acho incrível é que as pessoas não fazem uso disso. Tu percebe que, tipo, tu tem a linguagem oral, que é um improviso, tu vai falando, e é imperfeito, porque tu não dá tempo de pensar, tu vai pensando, falando e tal. E o texto te dá a possibilidade de parar, pensar. Não, as pessoas fazem, elas escrevem a primeira coisa que veio na cabeça e vai embora. Eu acho isso uma abominação, tá ligado? Não fazer uso do tempo, cara. Sim. Eu não acho que isso é ser perfeccionista, né? E aí eu vou trabalhando ali até ficar satisfeito. Tipo, poxa, agora eu acho que tá ok. Assim. Sim, entendi. Eu também acho que a aceleração da vida em geral deu uma mexida na literatura que não entendo as editoras terem prazos tão curtos ou pedirem para um autor fazer um livro em tanto tempo. Eu não vejo a vantagem nisso. Também acho que é muito fora da escrita. Olha só, eu escrevi, no caso, na parêntese lá, com prazo, né? E aí eu comentei isso. Não, era bem ruim. Eu sou muito ruim nisso. Muitas vezes eu não consegui entregar. Mas olha só deu certo por um motivo. Porque eu tinha um conjunto de histórias que, na verdade, eu passei a minha vida pensando sobre elas. E eu nunca tinha escrito, tá ligado? Isso facilitou muito. E aí, justamente, por coincidência e por sorte, o momento que eu tava saindo ali da parêntese, esgotou essas histórias. Tipo... Você me pede pra escrever agora, mano. Uma história por semana é impossível, cara. É impossível. Tipo, porque não é que eu acho que não tenha como tu escrever uma história nova. Tem, mas é que isso demora, tá ligado? Sim. Isso... Uma semana não é possível. Mas voltando muito atrás, eu te perguntei como você começou na sinuca e eu também queria te perguntar como você começou na programação. E você ainda tá nesse mundo, assim? Cara, eu programo, sim. Obsessivamente? Sim, também. Só que, tipo assim, teve uma época da minha vida que eu até quis trabalhar com isso. Assim. Mas já faz muito tempo que eu não tenho mais esse interesse. Inclusive tem um momento na minha vida emblemático porque eu também gosto de música, por exemplo. Eu me dedico obsessivamente à música. Na verdade, você toca o quê mesmo? Eu toco cordas, né? Cavaco, violão, banjo, baixo, arranho um pouco. Entendi. Coisa com corda eu brinco um pouco. E eu me dedico excessivamente por esse prazer, que tu conhece bem, pelo que a gente estava conversando, de atingir certos níveis. Assim. Ah, tá. Sabe? Não vai servir pra nada, mas é que é gostoso, sabe? Sim. Não vou ser músico, inclusive eu toquei na noite uma época em Porto Alegre, sabe? Eu tocava, ganhava dinheiro, e na verdade acho que era um dos negócios que mais me dava dinheiro assim, na minha vida. Assim. Na época eu conciliava isso com a construção civil, e aí cara, era bem puxado, porque eu chegava da construção assim, e ia pros ensaios durante a semana. E no fim de semana, ao invés de descansar, eu ia pra noite, tocar na noite e dava um dinheiro massa. Tipo assim, basicamente o que eu ganhava na semana, na construção civil, eu ganhava no fim de semana tocando. E era muito melhor, né? Tipo, tocando lá e tal.
até dizer uma coisa aqui. Eu acho que é importante dizer pelo tema do livro e que está norteando a conversa, mas as meninas também achavam o máximo. O cara, nossa, eu achava isso. Era o único lugar que eu era atrativo, assim, sabe? Sim, eu tenho um amigo que ele é sanfonista, não, acordeon. Ai meu Deus, toca acordeon. Ele já falou dessa coisa do palco, assim, de que as pessoas vão atrás e que tem quase um fetiche, assim. E que é meio estranho, que é só você descer do palco, assim. Se a pessoa não te viu lá em cima, não vai te notar. Exato. É muito estranho. É bizarro. Só que detalhe, eu nunca conseguia aproveitar isso, porque eu tive, agora eu tô bem, assim, mas eu tive um problemão, assim, de depressão, de baixa autoestima e tal, né? Então, veja, eu não conseguia levar a cabo essas coisas. Eu nunca fiquei com ninguém, entendeu? Porque eu não conseguia dar o próximo passo, assim. Eu não conseguia, eu era um cara, assim, muito fracassado nesses assuntos, assim. Mas eu gostava do simples fato de sentir eu ia no intervalo, assim, eu ia fumar, assim, e aí chegava, assim, tocando, olha, achava aquilo o máximo, assim. E era só isso, eu não dava um beijo, tá ligado? Mas enfim, mas aí teve um momento que eu falei assim, pro cara que tocava comigo, né, que me levou pra tocar na rádio. Falei, não vou mais, velho. Por quê? Ele perguntou, porque eu não tô conseguindo escrever, tá ligado? Eu vejo que eu abri mão desse contexto de assédio, do dinheiro que eu tava ganhando, que era massa, de tocar, que eu gostava, porque eu não conseguia mais escrever. Ele achou um absurdo, assim. E eu tinha clareza que provavelmente eu não ia ganhar dinheiro por telefone, mas é que eu precisava decidir. Acho que ninguém. E aí, tipo... Só o Itamar. Pois é, mas, mano, tipo assim, foi um momento muito importante na minha vida, porque eu percebi que era o que era mais importante pra mim, assim, tá ligado? Tipo, eu digo de prática profissional, assim. É a coisa com a qual eu mais gostaria de trabalhar. Embora tenha seus perrengues, né? Sim. Enfim. Então, naquele momento, eu não desistia só da música profissionalmente, mas de tudo o resto, né? De programação também. Entendeu? Eu quero trabalhar com livros, né? Mas como é que eu comecei a programar? Era essa a pergunta. Que era essa a pergunta. Mano, assim, tipo, na real é o seguinte, eu sou um cara curioso. Eu tenho uma tendência a querer entender como as coisas funcionam. Sim. E se tu estimular isso, daí fodeu, porque eu já tenho o natural, né? Então veja, o primeiro computador que eu tive, eu ganhei do meu cunhado. Você desmontou? Não, mas ele era um Linux, entendeu? Então o Linux, ele te incentiva a querer entender. Sim, porque o Windows, por exemplo, tu abre uma janela, tem um botão, tem outro e tal. O mecanismo por trás é parecido com o Linux, só que ele não te apresenta isso. Não. O Linux te mostra, o tempo todo ele te convida a entrar ali, a mexer, instalar programas pro código e tal. Eu achava do caralho. Aí tipo, eu me lembro que aí eu ia pesquisar na internet tal coisa, só dar um sudo apt install tal coisa, vai dar tal. Aí eu botava e aquela tela preta com um monte de número aparecendo e eu, que isso? Tem que entender essa parada aqui. Aí começou assim, né? Comecei a me interessar por tecnologia assim. Mas depois também, cara, tipo, e aí, isso é uma outra característica minha que, tipo, sei lá, eu não acho que eu sou o anormal. Eu acho que a maioria das pessoas é que são anormais. Porque, mano, tu pega um celular, tá ligado? Manda uma foto pro cara na China e chega lá em segundos e tu trata como se tudo bem. Não fazer. Eu juro que eu não entendo até hoje. Não, mas não é essa a questão. Tipo, entender ninguém meio que não entende. Mas a questão é que eu quero entender. Não, eu fico muito... Acho que a internet é a coisa que eu mais... Ou como um celular é montado, tipo, como funciona tão bem, assim, na minha cabeça não encaixa, porque é tão fora da realidade, assim, e é um trem que me instiga. Eu fui aprender a programar para isso, assim, entendeu? Para entender como funcionam as coisas. Pegar o cerveja. Desculpa me intrometer, mas eu só queria dizer uma última coisa que eu acho que está relacionada com isso. Que é o seguinte, eu gosto muito da programação pelo mesmo motivo que eu gosto do texto, tá ligado? Porque, tipo, cara, tem muitas coisas em comum. Eu tava pensando esses dias, olha só. Vamos lá. Sabe quando a gente escreve um texto literário? Tu faz marcas num papel. Para isso tu utiliza uma linguagem, no nosso caso português escrito, que eu considero uma linguagem diferente do português falado, português escrito.
E aí a pessoa pega aquilo para ler, e se der tudo certo, né? Se não tiver nenhum bug no teu livro, a pessoa vai ler palavra por palavra, uma por uma, da esquerda para a direita e de cima para baixo, e na medida que ela vai lendo essas palavras, vai reconstruindo na cabeça dela e no coração imagens, sentimentos, lembrança. Ela consegue visualizar aquela cena se tu construiu bem. Tu reconstrói o que tu tinha pensado e sentido, tu bota as marcas ali, e quem for ler essas marcas, teoricamente, vai reconstruir dentro de si, claro, a partir da sua bagagem, aquele conjunto de sensações, de emoções e tudo mais, né? Bem, agora caminhando para o fim da entrevista, olha que você falou de perguntarem para você com frequência as mesmas perguntas, mas na primeira entrevista com a Giovana eu já fiz essa pergunta, que é: qual que é uma pergunta que nunca te fizeram e você gostaria de responder? Olha, eu não consigo pensar uma pergunta específica, assim, mesmo que eu ficasse muito tempo pensando. Mas eu consigo pensar linhas gerais do rumo do assunto, que é incomum, assim. Não é porque tu tá aqui, assim, mas essa conversa foi bem legal, porque, tipo, o que acontece? Concordo. Eu também acho. Olha só, tipo assim, é muito raro uma entrevista, e curioso que esse é o objetivo de uma entrevista, mas raramente se consegue, que é pegar o espírito da pessoa que tá entrevistando, né? E, mano, tipo, eu acho que isso só é possível justamente fugindo ao assunto. Tu entende? Tu não vai me fazer uma entrevista e perguntar: nossa, o que você pensou quando você escreveu Os Supridores? Isso não diz quem eu sou, sabe? Não. Isso, eu acho que é mais proveitoso perguntar assim: nossa, tipo, você vai no futebol, tá ligado? Você vai no samba, você gosta? Que tem a ver com quem eu sou, assim, né? Sim. Então, uma pergunta específica não, assim, mas eu gostaria muito que as entrevistas caminhassem mais para esse sentido de revelar quem eu sou, assim. Sim. Né? As minhas eventuais virtudes, os meus eventuais defeitos, mas a minha complexidade, sabe? Os meus gostos, os meus anseios, as coisas que eu gosto de fazer, assim, que dão sentido para minha vida, sabe? Porque eu trabalho com literatura, sou um escritor, e essa é uma coisa que eu tenho dito. Acontece que a literatura, para mim, olha que paradoxo, né? Que coisa contraditória, mas até que não é contraditório, se pensar bem. Eu cheguei, como eu conversei contigo, que chegou um ponto que eu falei: não, o que eu quero fazer da minha vida é escrever, é isso que eu quero trabalhar e tal. A pessoa pode pensar: não, então é a prioridade dele. Não, não é. Então, não, é o que eu escolhi para trabalhar, mas a literatura não é a prioridade na minha vida, né? Então, veja, eu escrevo pontualmente para poder me sustentar, sabe? Gosto, é prazeroso, eu gosto e tal, mas tem uma série de outras coisas que vem na frente para mim, assim, sabe? Tipo sinuca, samba, de verdade. Vida, assim, sabe? Meu, eu me lembro que uma vez, numa festival que teve em Porto Alegre, sim, a festival é lá, tava o Marcelinho. E aí eu me lembro que perguntaram, ele falou: não, olha, para mim a coisa mais importante é escrever, com exceção de viver. Então, assim, ó, a coisa mais importante para mim é eu sentar. Eu me lembro que ele falou uma coisa parecida com isso: a coisa mais importante para mim é eu sentar e escrever a próxima página, a menos que alguém me convide para ir tomar uma cerveja no bar. Sabe, a vida, né? A vida é prioridade, assim, para mim, né? E aí eu coloco a escrita muito no lugar de trabalho, assim, com muito respeito e tal. Mas enfim, respondendo a tua pergunta, eu sinto falta disso, assim, de perguntas, de entrevistas, assim, que me levem a revelar mesmo, assim, meu cotidiano, o modo como... Podemos até falar de literatura, mas como eu, pessoa, penso a literatura, eu acho isso legal, sabe? Sim. Mais do que o tema específico de um livro, sabe? Isso eu sinto falta, assim. E para finalizar, de fato, eu vou fazer um bate-bola, jogo rápido. Você não gosta? Não, vamos fazer. Não vai ser rápido, né? Vamos fazer. Mas isso agora... Veja, eu não estou reclamando. Eu já fiz isso. Mas olha só uma coisa. Eu penso... É o modo como eu vejo as coisas, não sei se concordo, mas olha só. Tem coisas na vida que elas são, assim... inversamente proporcionais. Então, quanto mais tu desenvolve isso aqui, mais tu subdesenvolve o outro lado. Sim.
eu me dediquei ao oposto disso, cara. Sim. Ao oposto de responder prontamente. Uhum. Como eu tava dizendo ali, tipo, eu levo a escrita muito a sério mesmo, assim, tipo, embora não seja a minha prioridade de vida, sim, quando eu vou, sabe, eu tento me especializar nisso, eu estudo muito, assim, me dedico bastante para tentar ser um cara bom nessa forma de expressão que eu tenho todo o tempo do mundo, que eu vou ficar um tempão ali. Então isso subdesenvolveu a minha capacidade de dar respostas imediatas, entendeu? Eu sou péssimo nisso, mas vamos lá. Não, mas eu adaptei, inclusive, até pode demorar o ponto. Inclusive tem perguntas no meio disso, né? Inclusive eu gosto, assim, porque eu fico tentando pensar, será que eu melhorei nisso? Porque eu sempre vou mal, tá ligado? Ah, o povo adora, né? Não, assim, as pessoas gostam. Nossa senhora, também, enfim. Mas vamos lá. Uma cerveja. Já não é fácil, né? Eu gosto de Eisenbahn, Eisenbahn, mas a Pilsen. Ok. A Pilsen, o rótulo amarelinho. Uhum, bom. Um time de futebol. Grêmio. Esse não tem nem conversa. Uma dica de programação. Quando a pessoa começa a programar, evidentemente ela vai ler algum material. No meu caso foi um livro bem grosso. E tu não tentar atropelar aquele material, assim. Porque um livro didático para aprender uma linguagem de programação, por exemplo, ou alguns algoritmos, ou alguma coisa assim, não é um livro de literatura que tu pode ler de cabo a rabo, assim, não. Tu lê 5 páginas e às vezes fica com a sensação que não entendeu muito bem aquele conceito, tu vai ter que ler de novo aquelas 5 páginas, e depois de novo, e depois de novo. Então, tipo assim, geralmente quem tá começando com isso quer ir de uma vez, tipo, não, tenha paciência, né? Aprenda os tipos primitivos da linguagem, depois as estruturas de dados, depois tu pode ir para as bibliotecas de terceiros. Não tente pular já para uma biblioteca de terceiros, tipo, não, tipo, vai isso é muito devagar, passo a passo. Uma viagem de ônibus, por que eu pergunto isso? Porque você não viaja de avião, né? Ou você mudou isso? Não, só de ônibus. Tá, uma preferida minha? Tipo um trajeto. Velho, é sério? Eu te contei essa história já, velho? Não te contei? Não sei. Eu fui pra Fortaleza, tá ligado? De ônibus. Não sei. Saí do Rio, achei que tinha te contado. Eu saí do Rio, fui pra Fortaleza e voltei de lá pra São Paulo também, de ônibus. Deu tipo 3 dias, tá ligado? 3 dias dentro do ônibus. E aí? Foi muito foda, assim. Deu pra criar uma vida ali, né? Dá pra escrever um livro a respeito desse sentido. Meu, olha, eu sei que é um bate-pronto, mas é que eu preciso contar isso. Não, essa foi com certeza. Principalmente a volta, porque o povo do Nordeste é muito simpático também, que nem o povo daqui. Então tem uma interação muito fácil, né, e tal. É muito engraçado, porque o pessoal do Sul, quando pega os ônibus assim, não é nem tipo, oi, tudo sentado do teu lado, não, nada. Cara, o Nordeste, assim, tipo, eu vindo de lá, em meia hora de viagem a gente era amigo de infância. E aí virou excursão, tá ligado? Ô fulano, eu vi que tu tem os biscoitos aí. Ah, tá. As pessoas que nunca se viram, assim. Imagina 3 dias, cara, tá ligado? Nossa, virou família. Virou família. E aí, tipo assim, de noite, nas paradas, assim, ali, depois das 10 as paradas que fazia mais à noite, assim, a gente comprava conhaque, mano. Virou uma boate, Foi uma maravilha, cara. Foi uma maravilha. E aí, tipo assim, aconteceu de um tudo ali. Muitas histórias legais. Muitas. Mas eu vou contar só uma. Só uma delas que eu achei interessante. Tinha um cara, porque tava todo mundo comentando quem é que manda. De novo dialoga com o assunto do livro. Tava todo mundo comentando quem é que manda na relação, se é o homem ou se é a mulher. E aí tinha um cara respondendo de maneira muito enfática que quem mandava na relação era ele, sabe? Não, é eu que mando lá, não tem boi. E aí acontece que daí tinha uma mulher sentada do lado dele e ela falou, gente, explanou pro ônibus assim, chegou uma mensagem da mulher dele aqui, um áudio no WhatsApp, eu vi ali, amor, um áudio. Bota esse áudio pra todo mundo ouvir, vamos ver como ela te trata. Aí a gente vai descobrir quem manda na relação. E aí não queria botar, não vou botar meu áudio. Ele, então não é tu que manda nada.
convenceram ele. Ele botou o áudio a rodar sem ter ouvido o que ele ia lá. E aí ficou todo o ônibus em silêncio. Olha, tipo assim, tem áudio? umas 2 da manhã, em algum lugar, assim, entre Feira de Santana e Salvador, assim, aquela lua bonita, assim, ficou todo o ônibus em silêncio. O cara botou aquele áudio e dizia assim, ó, amor, tu para de roubar as bagagens das pessoas no ônibus que uma hora eu vou te pegar. É sério. Vou guardar minhas malas agora, vou ter que esconder minha mochila. Meu Deus. É sério. Um plot twist assim do caralho. Foi maravilhoso, cara. Nossa, deixou não. E foi num Guanabara, né? Sabe o Guanabara? O parque? Não, Guanabara, o ônibus que faz as linhas do Nordeste. Nossa, eu cogitei te perguntar qual que era a sua companhia de ônibus preferida. Mas é que tipo assim, ó, pra certos lugares, só certas empresas fazem, né? E aí, meio que várias cidades do Nordeste, só o Guanabara que leva. E aí, inclusive quando eu tava indo pra Fortaleza, eu descobri a música do Pega o Guanabara e Vem. Ah, sim. Pega o Guanabara e vem, olha que lindo isso, que foda, cara. Pega o Guanabara e vem. Que maravilha. Eu tirei até uma foto do lado do Guanabara e botei essa música no Insta, tá ligado? Na próxima. Ai, talvez. Que... Bota de trilha sonora do vídeo. Não, com certeza. Quando começar o vídeo, pega o não. Guanabara. Assim, o vídeo nem é monetizado, então. Mas talvez derruba o vídeo. Próxima pergunta eu fiquei animado. Quando eu me veio a ideia, eu gostei que eu tive essa ideia, mas. Um vídeo do canal do Gira Trinco que não seja o seu ou da Dalva. Cuidado também. Vamos ver o que sai disso. A gente tem que disfarçar aqui. Ficou 20 minutos. Eu gosto do vídeo da Conceição. Conceição Evaristo. Quando eu vi que o nome do livro era Vera, eu fiquei pensando, tem algum jogo que Vera é sinônimo de verdade, assim? Ou você nem pensou nisso? Porque, pelo menos na minha infância, assim, eu falava muito com meus primos, tipo, é Vera. Você já ouviu isso? Eu não sei se isso é nacional, se é mineiro. Assim, lá tem a Vera. E não é a separado do Vera. Sim. É uma palavra só. Ou não? Calma. Eu também vou refazer isso. lá tem uma expressão que é a Vera, e eu acho que se A é craseado é separado, sim. Ah, entendi. A craseado, Vera. A Vera, assim. Não, porque eu tipo... Mas não tem Vera só, sabe? Vera, isso é verdade, Vera? Não, é só o nome dela. Tô falando da Vera. A Vera tinha. Eu me lembro. Mas não, no título do livro, não. Na verdade, eu sou muito pragmático para pensar nomes de personagens. Você não pensa no significado da pessoa? Não. Inclusive, cara... Bom. Não penso nada disso. Mas olha só, inclusive, cara, tipo, nos Supridores tem o Marx lá. Você nunca tinha pensado? Não. As pessoas falam, Marx. Não, olha o que aconteceu. Eu não te contei essa história também? Olha só. Eu escrevi, o nome do cara era Marx. Porque sim, tá ligado? Com Q-U-E. Marx. E aí, só que, olha, eu tava te falando que o mundo escrito é uma coisa, o mundo oral é outra. Se escreve diferente. Então eu não notei. Aí tá, lá pelas tantas eu fui ler assim, eu falei, caralho, velho, Marx, soa Marx também. Marx com X, Marx com Q-U-E. E eu, mas que bosta. Tava pronto o livro, né? Aí eu pensei, eu vou ter que trocar o nome desse infeliz no livro inteiro, sabe? Não, deixa eu tentar uma coisa. Aí eu inseri aquele diálogo. Que ele fala, o nome do cara é Marx que nem o meu. Aí o outro fala, não, é Marx com X, né? Aí eu olhei e pensei, isso aqui ficou ruim, tá ligado? Só que eu tava com tanta preguiça de mudar o nome na hora, que eu fui finalizar outras partes do livro e tal, né? E esqueci. Tá ligado? Eu esqueci. Aquilo ali ficou... Eu tinha que ter feito uma anotação mental que eu precisava trocar o nome desse cara e tirar aquele diálogo.
e eu esqueci. E ele foi publicado assim. E as pessoas acham que foi proposital, né? Eu digo, não, eu não penso nada. Eu não levo em conta essas coisas. E aí, tipo, teve até um dia que a gente fez umas leituras lá na casa do Jefferson. Uns leu os textos dos outros, assim. Eu, o Jefferson, a Thay, Marcelino, João. Não me lembro mais, tinha mais gente. Mas a gente ficou lendo os textos um do outro. E até mostrei pra eles. Não, tem gente que pagaria pra participar de essa compra. Não, foi muito doido que eu mostrei pra eles um negócio, porque eu disse, eu não sei, eu fiquei com medo deles não acreditassem. E aí pra provar, porque eu tava com o notebook lendo ali pra eles uns trechos do romance, né? E aí eu tava lendo assim e falei, olha gente, eu mantenho aqui uma tabela de conjunções adversativas, assim. Sabe? E eles não acreditaram. Aí eu peguei o notebook pra mostrar. Não, é sério, tipo assim, tem ali meu texto. Vamos por que Pra variar. Exato. Ai, ótimo. Tu falou isso porque você achava que era louco, velho. Não. Ótimo, então isso é normal. Não, eu juro que eu uso sinônimos.com.br, zero patrocínio, mas pra realmente, pra conhecer minhas palavras, eu juro que eu peguei dicionário. E conjunção realmente é uma coisa assim. Aí tipo, você escreveu 40 páginas, a página 41 tá ali, mas, porém, no entanto, entretanto, todavia, contudo, tá ali. Na ordem que eu usei. Então, tipo, quando eu preciso usar eu vou ali e consulto, o último que eu usei foi esse. Aí eu troco de lugar. Então o próximo é o mas. Tá ligado? Aí eu já usei o mas, aí o próximo é o porém. E aí eu pra controlar. E eu tenho uma tabela de nomes, entendeu? Tipo, meio que foda-se o que significa os nomes, assim. Sim. Mas esse aqui eu já usei nos contos, ou no romance, ou já apareceu, tipo, eu tenho uma tabela pra não repetir muito, assim. Isso tudo pra perguntar. Juro, era só isso. Uma verdade. Uma verdade? Uma verdade pra mim? É necessário mentir. Eu acho que a hipocrisia é um lubrificante social. Sabe? Se tu não... O que acontece com umas engrenagens quando tu não lubrifica? Elas se destroem, elas tendem ao confronto, ao atrito. Se destrói. Se tu lubrifica, elas conseguem funcionar sem destruir uma a outra. A hipocrisia e a mentira funcionam assim. Engraçado que no meu livro de poemas, zero famoso. Inclusive eu tinha que ter trazido pra você. Mas no meu livro de poemas, o poema que eu fiz pra mim, a última estrofe é justamente sobre aceitar as contradições, assim. Tipo, eu falo que eu não sou hipócrita, mas eu sou contraditório, assim. Mas nesse sentido de realmente... mas sabe que são duas coisas que eu defendo muito, assim. Também hipocrisia. É inevitável. É porque assim, olha só que doido. Tu viu como eu tava falando sério? Sim, esse é o tipo de pergunta que... Não, eu tô falando assim, esse é o tipo de pergunta que eu acho legal. Lá, quando perguntou, eu acho legal porque revela quem é a pessoa. Eu acho que tem duas maneiras sempre de tu dizer... Tu observa uma determinada característica de alguém e tem sempre dois nomes para essa característica. Uma vai parecer que é positivo, que é uma virtude, a outra vai parecer que é negativo, que é um defeito. Né? Então, sim. Sempre. É meio isso. Entende? Então, tipo assim, fulano é grosseiro, ele é, sabe? Não, é sincero. Tem isso mesmo. Entende? Então, tipo, eu usei hipocrisia de propósito, mas eu posso dizer... não. Sabe, tipo, esse seja suave. Esse poema é justamente sobre usar as duas coisas e errar mesmo. Sim. Aí, tipo, mas hipocrisia é uma coisa, eu acho que contradição é outra. Tipo, e eu também defendo muito, porque eu acho que isso é um direito, cara. Ser contraditório é um direito. Olha só uma coisa. Não sei se o teu poema, já que tu não trouxe o livro pra mim. Deus, eu vou ter que voltar aqui. Eu não sei. Mas se o poema diz, mas olha só uma coisa. O que acontece? Olha que doido.
Quando tem uma teoria sobre qualquer coisa, ela não responde tudo. Mas se alguém defende essa teoria, essa pessoa vai fingir que ela responde tudo. Então veja, quando uma pessoa defende um ponto de vista sobre as coisas e ela vai dizer, não, eu penso assim por esse motivo, deliberadamente essa pessoa vai ocultar as coisas, os pontos onde aquela teoria falha, para parecer que ela tem razão, entendeu? E aí tu vai olhar e dizer, nossa, que coerente, que coerente, óbvio que é coerente, porque abafou os pontos onde aquilo ali fracassa, né? Quando tu é honesto e que tu fala inclusive os pontos onde aquilo ali é fraco, aí tu é contraditório, entendeu? Eu acredito nisso, mas eu também acredito nisso. Não, mas peraí, são incompatíveis as coisas. Pois é, eu vou fazer, entendeu? Nossa, não há o que fazer. Eu aprendi muito isso na matemática, quando eu entendi que qualquer teoria minimamente complexa na matemática vai ser inevitavelmente contraditória. Aí pra mim eu fiquei muito em paz com a vida. A natureza não faz sentido mesmo. Mas tem coisas nas exatas que ajudam a gente a compreender certas coisas da área das humanas. Assim. Super. E última pergunta, um desejo. Mais um? Vai. Então vai. Quantos desejos? Eu gostaria muito. Engraçado, porque tipo, são duas coisas completamente fora do mundo literário. Assim. Eu gostaria muito de virar um sambista, assim, tá ligado? Não viver disso, não. Mas tocar nas rodas de samba, eventualmente compor uns sambas com as pessoas, assim. Eu gosto muito de samba, assim. Só que, tipo, eu não tenho muita inserção no mundo do samba, nem em Porto Alegre, nem em outro lugar. Eu conheço algumas pessoas, assim. Principalmente nos últimos tempos eu tenho conhecido algumas pessoas. Já até toquei algumas vezes com eles, assim. Mas eu gostaria de ser figura, assim, presente. Isso é uma coisa, assim, que é muito cara pra mim, assim. Não quero ganhar dinheiro com isso, é só porque eu gosto, assim. Eu acho muito... Queria participar dessa comunidade, assim. E... programação. Eu gostaria, eu tenho um projeto de software, eu fiz vários aplicativos pequenos, assim, que resolviam problemas, que nem na matemática, a programação também resolve um problema, assim. Resolviam problemas muito específicos, assim. Mas eu tenho um projeto de software que é mais complicado, e que eu trabalho nele há muitos anos. Eu gostaria de concluir isso. Tipo, porque tu entende que isso, inclusive na literatura também é assim. Não é que eu tenho lá os arquivos de um programa, um mesmo programa, que estão sendo trabalhados esses anos todos. Não, eu fiz uma versão. E no momento que eu acabei essa versão, eu estava aprendendo novas tecnologias que daí é melhor fazer daquela forma, tá? Aí eu começo a aplicar daquela forma, e assim vai indo. E aí, tipo, então é um troço que eu trabalho há muitos anos, e eu tenho um sofisticado pensamento em torno disso, assim, pensado exaustivamente sobre isso. E eu gostaria de concluir esse software, assim, que é um motor de jogos, né? Para pessoas fazerem jogos em Python. Boa sorte. Eu sei que dá trabalho. E é isso, gente. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Um prazer meu. É nosso prazer. Obrigado pelo convite. E você quer divulgar alguma coisa? Assim, acho que você quer divulgar alguma coisa, mas rede social também, fala do seu lançamento, né? Sim. Bom, redes sociais, meus arrobas todos são JZ Faleiro. Isso no... Você tem TikTok? Não. Bom, não tem. Mas é de preguiça. Assim. Não, melhor não. Não, porque olha só uma coisa. Tipo assim, eu comecei no Facebook e fui muito relutante. Tipo assim, as pessoas... pro Facebook já? Foi a primeira rede que eu fiz foi Facebook. Com muita relutância. As pessoas já tinham Facebook há 10 anos. Assim. Nossa. Eu não tinha rede social. Entendi. Entrei. Comecei a achar legal participar ali, ok e tal. Começou todo mundo a ligar pro Instagram. E eu não. Aí eu de novo fui relutante, assim. Não. Aí quando eu fiz a minha conta do Instagram, as pessoas de novo já tinham uns 10 anos, assim.
não me venha falar no TikTok. A terceira vez eu não vou virar. Não, Eu vou ficar ali. Pode decair aquilo ali, ninguém mais usar, eu vou ficar ali. E não, eu tenho muita preguiça dessas coisas. Mas é tudo @JZFaleiro. Inclusive o X lá, o Twitter, já tinha. que sim, mas só que, tipo assim, eu saí antes de ser modinha, tá ligado? Porque aquilo ali eu nunca consegui usar, tipo, cara, que bosta isso aqui, eu nunca consegui. Aí fica lá meio jogado nas traças, assim. Mas é isso, @JZFaleiro nas redes sociais. E quero, né, divulgar o meu romance que tá vindo aí, Vera Virá. Eu vi uma livreira fazendo esse trocadilho, Vera Virá, de fato. É um romance que fala sobre masculinidades, como a gente viu aqui, e eu acho apropriado eu usar uma coisa que talvez seja levemente influenciada pela questão da masculinidade tóxica para dizer que esse livro que está vindo aí tá saindo da jaula o monstro. Que nem diz os caras de academia, tá saindo da jaula o monstro, gente. Eu espero que vocês gostem. Eu fiz com todo carinho, fiz com muita dedicação. Não foi fácil, foi difícil. E, enfim, espero que vocês gostem. Então, obrigado, gente. É isso. Esse foi o vídeo e até o próximo. Um abraço e um beijo pra vocês.